Muito bem, estamos de pé, amém? Eu não acredito em coincidência, eu acredito que Deus tem planos. E uns anos atrás, essa igreja, eu recusei um convite do pastor para pregar. Eu acho que foi um dos poucos convites que eu recusei para pregar numa conferência missionária. Deixa eu colocar meus olhos aqui. Aí, muito bem. Eu não estou chegando assim, mas aqui eu enxergo. E aí eu recusei o convite. Eu falei, pastor, eu posso chamar um missionário? Meu irmão lá do interior? Ele pode. E aí ele veio, eu lembro que, até que ele venha, né? Lembra disso aí? E aí pregou e o tema, não sei se o tema era esse, eu sei que a música cantada era essa. E todas as vezes que eu ouço essa música, até que ele venha, me faz lembrar do compromisso que eu fiz aqui com Deus. Deus, maravilhoso, são tantas bênçãos que Deus tem nos dado, e nós estamos de pé. Eu só tenho que agradecer à igreja, agradecer também as orações, o apoio. Vocês são muito amados por mim e pela minha família. Vocês fazem um papel muito importante, vocês são muito importantes para nós ali em Santa Teresa. Eu fico falando Santa Teresa porque uma época eu fui em Manaus, aí o rapaz perguntou, mas que igreja você é? Eu falei, sou de Santa Teresa. Aí você é da igreja católica? Eu falei, não, Igreja Batista da Fé em Santa Teresa. Então eu vou falar Santa Teresa direto, tá bom? Mas Deus tem trabalhado ali muitos desafios e já estamos há quase 6 anos. E eu posso dizer para vocês que Deus tem sido fiel. E nós estamos de pé. E nós vamos continuar de pé. E nós vamos continuar de chamar. Até Deus nos chamar. Ou em outro lugar, se lá ou em outro lugar, eu não sei. A minha oração, é que Deus, a minha oração, que os meus pés sempre estejam na casa do Senhor. Que os meus pés sempre estejam na casa do Senhor. Nos dias das dificuldades, o amor dele e a misericórdia dele. O amor dele e a misericórdia dele. E consolar você também. E que você possa permanecer de pé. E que o seu desejo seja sempre estar na casa do Senhor. Seu coração, seus pés firmados na casa do Senhor. Então, como dizia um pastor, sem mais delonga, eu quero introduzir os irmãos hoje num texto de Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Enquanto vocês estão procurando aí, os irmãos lá de Santa Teresa, como não tinha ninguém para ficar no meu lugar hoje, eu falei que o culto ia ser online. Aí eu mandei o link aqui da igreja para eles acompanharem. Espero que vocês estejam acompanhando, tá bom? E esteja orando por eles, pelas nossas crianças, nossos adolescentes. Deus tem trabalhado na vida daquele povo, que é o meu povo. Atos capítulo 4, já falei? Já, né? A partir do verso 1, eu vou estar lendo aqui, eu não sei onde eu vou parar, não, mas uma hora eu vou parar, tá bom? Eu só quero que os irmãos entendam um pouco a história. Vamos lá, então. Capítulo 4, verso 1, diz assim: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, e o capitão do templo, e os saduceus, doendo-se muito de que ensinava o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número de homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais
e os anciões e os escribas. E Anás, aqui você nota que só é a nata da religiosidade aqui. Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João e Alexandre, e todos os quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-se no meio, perguntaram: com que poder ou nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo, e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo. E aí, se você olhar lá no capítulo 3, um homem foi curado, já havia 40 anos com a enfermidade. É sobre esse homem que Pedro está dizendo. De modo que foi curado, sendo já conhecido de vós, e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, aquele a quem vos crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Esse nome desce a quem é esse são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E nenhum outro nome é o quê? Salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Eu tenho mais parte para ler, mas eu vou parar por aqui, e aí no decorrer da mensagem, nós vamos ler os versículos chaves, tá bom? Muito bem, o que estava acontecendo aqui, Pedro e João, eles curaram um homem que era paralítico já há 40 anos, em Jerusalém. Esse homem, ele era conhecido em toda a cidade. E quando as pessoas viram aquele milagre, as pessoas se aproximaram dos discípulos. Então, os discípulos aproveitaram para anunciar o Evangelho. E a Bíblia, então, diz, já no capítulo 4, que, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito do que ensinavam o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles não gostaram, porque os discípulos estavam ensinando sobre Jesus. Então, o que fizeram? Prenderam eles. A Bíblia diz que já era tarde, e eles ficaram presos. Mais tarde, no outro dia, então, chamaram a nata religiosa da época. Homens eloquentes, cultos, conhecedores da lei, os principais. E começaram, então, a interrogar os discípulos. E perguntaram com que autoridade eles faziam tal coisa. E Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar em nome de quem eles fizeram aquilo. Em nome de Jesus, o Nazareno, o mesmo que foi recentemente crucificado por vocês. E então, no verso 12, ele diz: e nenhum outro nome há salvação. Olha que interessante, a ousadia dos apóstolos. O tema que foi passado, é que ninguém pode parar a igreja. Eu sei que o versículo-chave é 1 Coríntios 15, 58, é isso? Eu gosto muito desse versículo, se você souber de cor, vamos citar: portanto, meus amados, seja constante, sempre na obra, sabendo não é vão no Senhor. Esse é um versículo que eu tenho gravado em meu coração. Mas o texto aqui está mostrando que a igreja, nos primórdios, a igreja primitiva, também passou por provações.
a igreja também passou por perseguição. Eu li uma frase que foi, diz que foi do pastor Shed, ele disse que se alguém está pensando em entrar no ministério, se alguém está pensando em trabalhar para o Senhor e achar que não vai passar por dificuldades, ele está totalmente enganado. Todos nós, quando nos posicionamos para servir ao Senhor, a primeira coisa que acontece é oposição. A primeira coisa que acontece é perseguição, é dificuldade. O inimigo, ele quer nos tirar do alvo que é Cristo. Então, aqui, um texto de Atos, capítulo 4, nós vemos que Deus trabalhou na vida da igreja de uma forma maravilhosa. E que hoje, essa noite, o Espírito Santo nos possa dar sabedoria para poder explicar e ver o que o Senhor quer para cada um de nós. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que a igreja, ela está de pé, mas ela precisa entender que o Evangelho, ele vai triunfar em meio à oposição. Toda vez que a igreja se levanta, toda vez que a igreja se envolve, o inimigo, ele vai querer calar a igreja. Mas saiba de uma coisa, o Evangelho, ele vai vencer, ele vence, a palavra vence qualquer oposição. Ninguém pode parar a igreja. Ela precisa entender que a oposição pode ser também uma oportunidade para nos fortalecer diante dos problemas. Muitas vezes, quando nós passamos por dificuldades, a primeira coisa que pensamos é desanimar. Começamos um ministério, começamos um projeto, e é natural vir as dificuldades. É natural pessoas quererem abandonar o barco. Mas saiba de uma coisa, se estivermos firmes com o Senhor, nós vamos vencer, nós vamos triunfar. A igreja, ela precisa entender isso. Quando nós lemos no versículo 1, e do versículo ao 4, vamos comigo aqui. E estando ele falando ao povo, sobreveio os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito do que ensinassem o povo, anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encarceraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. E muitos, porém, do que ouviram a palavra, creram, e chegou o número de quantos homens? Quase 5.000. Percebe então que, apesar da oposição, apesar da perseguição, a igreja não parou de crescer. A igreja não parou de crescer. Enquanto mais apanhava, mais ficávamos firmes. E quanto mais dificuldade, mais a igreja pregava. Ser cristão não é fácil. As dificuldades são inúmeras. Mas as dificuldades nem sempre são para nos destruir. Na verdade, é uma oportunidade para continuarmos avançando no Evangelho. Sim, quase 5.000 pessoas tomaram decisão naquele dia. A prisão não pode impedir o crescimento da igreja. As dificuldades não podem impedir que a igreja avance. Todos os ministérios, você que faz parte do ministério, você que faz parte da igreja, sabe, existem problemas, existem dificuldades, existe até oposição, e a oposição está dentro da igreja. Mas nós precisamos entender que a mensagem do Senhor, ela vai continuar se espalhando, não importa. O objetivo do Senhor é muito maior do que qualquer oposição. O plano de Deus é muito maior do que qualquer coisa que vem nos atrapalhar. Quanto mais difícil, melhor. Quando eu era adolescente, que não faz muito tempo, eu li um livro de um missionário, e ele era médico. Ele foi médico durante muitos anos.
E aí, então, quando ele estava a se aposentar, ele queria trabalhar na obra de Deus. E ele procurou lá a igreja, e ele falou assim, olha, nós temos um lugar bacana para o senhor é um homem culto, um homem conhecedor da palavra, nós vamos ter um lugar muito bom para o senhor ir. E ele falou assim, não, me mande para o pior lugar, me mande para onde ninguém quer ir, é lá que eu quero estar, é lá que Deus quer que eu vá. É nesse lugar que existe oposição, mas é nesse lugar que Deus vai trabalhar. É nesse lugar que Deus vai te usar. Eu não sei qual é o seu lugar, eu não sei qual é o seu ministério, mas sabe de uma coisa, você está passando por dificuldades, por oposição. Pastor, eu tenho me dedicado ao ministério, mas está tão difícil. E aí, uma vez eu falei isso para o meu antigo pastor, que também foi pastor, do pastor Joel. Eu falei para o pastor Josué, está tão difícil. Ele falou assim, mas quem disse que é fácil? Se fosse fácil, qualquer um iria. Eu falei, perdi a oportunidade para ficar quieto. Então, precisamos avançar, apesar da oposição. A igreja sempre passou por dificuldades. E nós, mesmo nas dificuldades, avançamos. E se você olhar para a história dessa igreja, alguns anos atrás, com a pandemia, eu vi os servos do Senhor trabalhando, mesmo distante. Como essa igreja avançou, mesmo na dificuldade, mesmo em tempos de angústia. Então, apesar da oposição, Deus continua trabalhando, a igreja continua avançando. A igreja precisa também entender que estamos de pé pela coragem, sim, mas também através de um relacionamento profundo com Deus. Nós precisamos ter coragem. Deus não chama os covardes, Deus chama aqueles que têm coragem. Pastor, eu não tenho coragem. Mas Deus, Ele vai te dar coragem. Ele vai te dar força. Pastor, eu não consigo falar de Jesus Cristo. Deus vai te dar capacidade. E foi assim comigo. Pensa num homem tímido. Sou eu. Você não é? Sou, sim. Eu só estou aqui pela graça de Deus. É Ele que me dá a força. E aí, então, quando nós vemos no versículo 5, olha só, e aconteceu que no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, e os anciões, e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto haviam ali da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-se no meio, perguntaram, com que poder o nome de quem fizesse isso? Se coloquem agora você no lugar dos discípulos. Homens que eram leigos, ou pelo menos eram leigos. Homens iletrados. Profissão bruta, pescador. Não tiveram a mesma oportunidade do que esses homens que estavam interrogando eles. Homens que estavam interrogando eles eram pessoas conhecedores da lei, a nata da sociedade religiosa e política da época. Estavam interrogando aqueles homens leigos, aparentemente. Mas eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Eles tinham um relacionamento profundo com a mensagem, com a palavra do Senhor. E aí, meus irmãos, aqueles homens com ousadia falaram e responderam àqueles outros que estavam interrogando. E sabe de uma coisa? Eles falaram com autoridade. Foi Deus que capacitou eles. Deus também pode nos capacitar. Deus também pode te capacitar. Mas interessante que esses homens, eles tinham um relacionamento profundo com Deus. Um relacionamento com a palavra. Sabe o que é um relacionamento com a palavra?
É você se debulhar, se você comer, você ler, você querer saber, você conhecer a palavra de Deus. A gente falamos muito, né? Nós temos o alimento físico, que é o arroz, feijão, jabá, né? Mas também temos o alimento espiritual. Mas sabe que às vezes a gente fala isso da boca para fora. Muitas vezes falamos isso da boca para fora. Estamos preocupados com o arroz e o feijão, mas nos esquecemos do alimento espiritual, que é extremamente importante para o cristão. Cristo, Ele nos salvou para sermos livres do pecado. Cristo, Ele nos salvou para vivermos na sua graça. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, quando ele começa as suas cartas, ele fala assim, olha, graça e paz. Você viu isso? Graça e paz. E aí eu fiquei pensando, isso aqui é interessante. Olha, a verdadeira paz está em Jesus. Mas só alcança a verdadeira paz primeiro aquele que encontrar a graça. A graça vem ao nosso encontro. Graça salvadora. Sem a graça não existe o quê? A paz. Você não está em paz? Queira conhecer a graça. A graça é a ponte que nos leva à paz. Graça e paz. E aí, quando nós nos alimentamos dessa palavra, nós começamos a ter um relacionamento profundo com Deus e começamos a ter coragem de dizer: estamos aqui em nome de Jesus. Quem nunca ficou com vergonha ou com medo de falar de Jesus? Eu já. Na pandemia, eu já contei essa história aqui. E na época a internet era bem ruim. Depois que eu cheguei lá, melhorou. Mas a pandemia, a internet era bem ruim. Aí eu comprei uma caixa de som parecida com essa aqui. Paguei 500 conto na época. E desse jeito aqui, meu irmão me prestou um pedestal. E eu falei assim, eu vou pregar o evangelho desse jeito. Colocava na frente da igreja fechada, ligava o volume no máximo, e colocava lá a mensagem, e eu com o microfone, todo dia, meio-dia. Porque a igreja... Tinha uma igreja lá que fazia a missa, tocava negócio lá às 6 horas, e eu fazia meio-dia. E eu ficava pensando, será que os vizinhos me odeiam? Porque eu coloco no volume máximo. E você sabe que foi uma época boa. Alguns me odiaram mesmo, nem falam comigo até hoje. Mas muitas pessoas sentem falta. Nós precisamos ser ousados. Mas só vamos ser ousados se tivermos um relacionamento profundo com Deus. E aí, quando nós temos um relacionamento profundo com Deus, nós podemos dizer não para nós, e sim para o Senhor. Quando nós temos um relacionamento profundo com Deus, nós somos livres. Eu estava pregando sobre esses dias, sobre a questão de dizer não para si mesmo. A gente diz não, né? Diz não para o vendedor que bate na sua porta, diz não para um monte de gente. Mas como é difícil dizer não para nós? É verdade? Dizer não para os nossos desejos. Você quer comprar uma coisa, mas você não tem dinheiro. Você fica lá, né? E vai. E parece que quanto mais você procura, mais eles ficam mandando mensagem para você, te tentando, né? E vai, compra. E a gente quer, sim, lá dentro sim. Mas o bolso fala, não. Nós precisamos aprender a dizer não para nós. E sim para Jesus. Aqueles homens, eles disseram não para eles. E sim para Jesus, dizendo, olha, nós falamos isso em nome de Jesus. Aquele que vocês crucificaram. Se nós quisermos ser realmente livres, nós precisamos aprender a dizer não aos nossos desejos. Aprenda a dizer não para os seus desejos. E sim para Jesus. Mas você só vai conseguir dizer não, mas como é difícil dizer não para nós, é difícil. Mas
Mas aí você se alimenta da palavra. E a palavra, ela vai te dar coragem, força. E você diz não e sim para Jesus. Você vai seguir. Você não vai se importar com o que as pessoas falam ou pensam. E você vai confiar nas Escrituras. Ultimamente eu tenho lido a Bíblia mais do que em todos os meus 30 anos de cristão. Eu estava lendo, eu li Filipenses, li Colossenses nos últimos dias, li Tessalonicenses, agora eu estou lendo Romanos, já acabei Romanos. Eu estava lendo umas coisas, eu falei, poxa vida, como é que eu nunca vi isso? Eu falei, se eu tivesse lido isso aqui, eu não teria tomado aquela decisão lá atrás. Como é que eu pude não enxergar nisso? Sabe? Muitas vezes nós estamos anêmicos espirituais. Sabe por que muitas vezes a gente perde a cabeça? Porque a gente não entende que o fruto do Espírito é o quê? Paz, bondade, benignidade, fidelidade. E o quê? Domínio? Domínio próprio. E quantas vezes eu, Maurício, deixei o sangue e meu destino subir? Sabe por quê? Falta da palavra. Fraco. Fraco. Nós vivemos uma geração fraca. Imagine você num lugar de Pedro e João ali, os sacerdotes. Fala agora, quero ver se você é macho, é crente ou não. O que você faria? Eles foram ousados. A igreja precisa ser ousada se ela quiser estar de pé. Muitas igrejas estão fechando as suas portas, porque diante das dificuldades, diante dos problemas, perderam a coragem, a ousadia e o relacionamento com Deus. Na minha região tem bastante. Continue de pé. Continue de pé. Que não seja só uma frase de efeito, mas que seja algo vivido em seu coração, todos os dias. E que o Senhor, e que você deseje estar na casa do Senhor, que os seus pés possam estar na casa do Senhor, por longos dias. Essa é a minha oração, para você e para mim. Onde você vai estar daqui a 5 anos? Não sei. Talvez morto. Mas que esteja no céu. Se não estiver no céu, que esteja na casa do Senhor. Aqui ou em outro lugar. Mas que não caia. Que não desanime. A igreja, ela só vai estar de pé se ela entender que a obediência a Deus supera a lealdade humana. Olha só, Atos capítulo 19, verso 4, capítulo 4, verso 19 e verso 22. Olha, vamos lá, capítulo 4, verso 19, 22. Olha, respondendo, porém, verso 19, respondendo, porém, Pedro e João. Respondendo, porém, Pedro e... só para ver se vocês estavam acordados aí. Disseram, julgai, vós ser justo diante de Deus. Ouvirmos antes a voz do que a Deus. Vocês estão me interrogando aqui porque nós fizemos isso em nome de quem? Vocês mesmos, vocês são entendedores da palavra? Julgue. Vê aí o que foi feito. Mas nós vamos servir o Senhor. Ninguém pode parar a igreja se ela aprende que em meio ao caos e conflito, nós devemos continuar sendo obedientes a Deus. E agradando a Deus. Sabe, nós temos o vício de querer agradar as pessoas. Lá na nossa região, as pessoas são muito legais. E eu não posso nem falar que é ruim, porque o pessoal talvez esteja me vendo. Mas vocês são legais, tá bom? Eu amo vocês.
e gostam de recepcionar. Inclusive eu gosto de recepcionar. Se você um dia for lá, eu vou te dar um café. Tá bom? Você vai trazer um café. Porque ninguém sai lá da minha casa de mão vazia. O pastor José foi lá algumas vezes, nunca saí de mão vazia. Não estou te cobrando nada não, tá? É só uma brincadeira. As pessoas gostam de agradar. Mas sabe de uma coisa? Melhor do que agradar aos homens é agradar a quem? A Deus. A igreja ela só vai permanecer de pé. A Igreja Batista de Embu-Guaçu, ela só permanecer de pé se ela continuar agradando a Deus acima de qualquer outra coisa. Não é a lealdade aos homens, mas é a lealdade a Deus. E aqueles homens, eles eram leais à palavra do Senhor. E você sabe de uma coisa? Os religiosos, eles viram que não havia argumento. Porque Pedro e João haviam curado um homem que já estava há 40 anos. E todo mundo conhecia aquele homem. É que nem eu lá em Santa Teresinha, todo mundo me conhece. 1000 pessoas. 1000 pessoas na cidade, todo mundo me conhece. Até quem eu não conheço, me conhece. Esses dias aí, a irmã Denise trabalha no PS, 10 quilômetros de Santa Teresa. Eu levo ela de carro. E lá tem um negócio de carona, porque lá não tem ônibus, né? E tem um lugar certo lá. Quem está naquele banco, naquele local, está precisando de carona para voltar para Santa Teresa. E tinha uma senhorinha e uma mulher. Eu nunca tinha visto ela assim, mas eu sempre dou carona. E aí eu parei e falei, vocês vão para Santa Teresa? Vamos. Então, é uma coisa comum lá, da carona. Aqui não, né? Mas lá é. E aí ela entrou, tudo, eu nunca tinha visto. Ela falou assim, você é o marido da professora, né? Sou eu mesmo. Eu não conheço. Mas elas me conheciam. E aí, nós precisamos ser obedientes a Deus, apesar das dificuldades. E aqueles homens, então, eles tinham um testemunho fiel. E o testemunho deles foram que o homem foi curado. Vimos que estava autenticando tudo que estava sendo feito. Tanto Pedro e João eram homens que andaram com Jesus. O paralítico, todo mundo conhecia. E os religiosos não tinham o que fazer. Eles apenas deram uma ordem para eles. Olha, tudo bem, mas vou pedir só uma coisa para vocês, né? Só não falem mais de Jesus. Talvez essa foi o pedido mais tolo que aqueles homens fizeram para Pedro e João. No verso 12, a gente tem aquela gira, respondeu na lata. E assim, em nenhum outro nome há salvação, porque também é debaixo do céu, e nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Sabe de uma coisa? Nós não podemos parar de falar de Jesus, porque a salvação não está somente nele. A igreja vai estar de pé quando tiver esse objetivo. A salvação está em Jesus. Como é que eu posso negar aquilo que transformou a minha vida? Como você pode negar aquilo que transformou a sua vida? Eu tenho que falar. Eu tenho que viver. Mais do que falar é viver. Porque falar, diz o ditado, que até papagaio fala. Mas vive? Não. Temos que viver. Viver aquilo que falamos. E aí, então, a obediência leva a igreja a buscar a Deus também em oração. Verso 23, eu vou tentar ler aqui, tá? Verso 23 do capítulo 4, até o verso 31, vamos lá. Aqueles homens não foram liberados, né, e os sacerdotes não podiam fazer nada disso. Eu estou decorrendo aqui, mas você pode ler melhor em casa, tá bom? Verso 23 fala assim, verso 23.
Deixa eu só achar na Bíblia aqui, que eu estou meio cego. Eu solto eles, foram para os seus. Foram para os seus e contaram tudo o que lhe disseram os principais dos sacerdotes, os anciões. E ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste os céus e a terra e o mar e tudo o que nele há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque quebramos as gentes e os povos pensaram coisas vãs. E aí eu quero pular aqui no verso 31, fala assim: enquanto estende as suas mãos para curar e para que faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho. E tendo orando, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ninguém pode parar a igreja, se a igreja for uma igreja unida em oração e força. Quando os discípulos voltaram para a igreja, junto com os irmãos, eles contaram tudo o que aconteceram. E sabe de uma coisa? Ao invés daquela igreja fazer, olha, vamos ficar quietos então. Não. Eles começaram a orar. Eles começaram a orar. Não para que a perseguição parasse. Não. Mas eles começaram a orar para que Deus pudesse encher eles de ousadia. Para que eles pudessem continuar servindo a Deus. E foram cheios do Espírito Santo, cheios da palavra, e continuaram anunciando a palavra de Deus. A oração, ela é a porta, é a chave que abre a porta das bênçãos. Quando nós não oramos, nós falhamos. Nenhum ministério, nenhuma vida cristã vai sobreviver se não tiver oração. Eu demorei muito para aprender isso. E estou aprendendo. Às vezes, pastor, a gente confia em nosso intelecto. E eu sou muito burro, eu confio no meu intelecto. Confiamos na nossa força. Confiamos no nosso potencial. Não existe vida cristã sem oração. Não existe igreja de pé sem oração. Se você não ora, meu irmão, curva a sua cabeça, peça perdão. Senhor, me enche de ousadia. Perdoe os meus pecados. Me dê força. Desejo de ler. E se você não tiver desejo de ler, leia assim mesmo. A minha filha, ela come de tudo. Tudo que está na mesa é bênção. A gente come chuchu, come quiabo, come jiló, come de tudo. E agora, só dando uma pausa aqui, né? Agora que eu estou ficando fit, meu inglês é péssimo. Fui no médico, sentindo muitas dores. E aí, o médico falou assim: olha, você vai fazer uma ultrassom. Eu estou grávido? Brincadeira. Fazer um ultrassom. Tá bom. Aí, cheguei na médica, ela passou aquele negócio da sua barriga e mexe para lá, mexe para cá. E vai e vem. E eu tenho um receio. Minha mãe morreu de câncer de pâncreas. Terrível essa doença. Eu sou muito parecido com a minha mãe na beleza, na cor, é brincadeira. Ela só indo clicando, Ela fala assim: tem duas coisas. Desculpa falar, você tem muitos gases, e outra coisa séria, você tem gordura no fígado, nível moderado. Se cuida. Aquilo foi uma paulada. Beleza.
Cheguei em casa e falei, mulher, corta o açúcar. Corta o açúcar. Bolachinhas, salgadinhos, que você sempre traz. Para mim, não. Cafezinho agora, todos os dias, sem açúcar. Mas, vou começar a fazer caminhada. 15 dias atrás. Você que quer emagrecer, 15 dias atrás, todo dia. 1 quilômetro, já estou fazendo 5, hoje eu fiz 10 quilômetros. Água, 1,5 litro todo dia. Refeição, pá. Já perdi 5 quilos. Não tomo mais remédio para dor. Acabou minhas dores. Você que tem, eu vou dar uma consulta agora, tá? Você que tem azia, má digestão, cólicas, corta o açúcar. Comece a fazer caminhada. Durme que nem uma pedra. Já estou me sentindo até mais. E aí eu coloco de tudo na mesa para a Joana comer. E ela come. Por que eu estou dizendo isso? Sabe, às vezes, a gente não quer se alimentar da palavra de Deus. Ah, isso não é para mim, não. Ah, isso não. Joana come tudo. Nós precisamos nos alimentar. Não existe vida cristã sem alimentação espiritual, sem oração. Em igreja nenhuma vai ficar de pé se você não se comprometer com um relacionamento pessoal com Cristo. Você nunca vai conseguir dizer não para você se você continuar fingindo que é cristão. Desculpa ser duro, mas eu estou falando para mim mesmo. Se nós não nos posicionarmos, o mundo vai nos posicionar. E quando você se posiciona para Deus, o inimigo, ele te ataca. Mas como diz o apóstolo Paulo, graça e paz. Eu nunca me senti tão em paz. Porque a graça dele me basta. Quer ficar de pé, igreja? Tenha coragem. Se relacione de maneira profunda com Deus. Coloque a sua obediência acima de qualquer coisa. Obediência a Deus acima de qualquer coisa. Leve a sua vida cristã a sério. A sério. Não brinque. Porque o inimigo, ele não está para brincadeira. Ele não está para brincadeira. Ele vai querer destruir a igreja. E nós somos a igreja. Vamos permanecer de pé. Se colocar Deus em primeiro lugar. Em todas as coisas. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Eu quero orar por você.